Bom dia, meus queridos, a paz de Cristo. Hoje eu tenho uma palavra para poder compartilhar com vocês, que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5. É uma palavra muito conhecida de nós, mas nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês esse meu devocional com vocês nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Vou repetir pausadamente. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Nessa manhã, o Senhor me atentou para esse texto, porque a gente já sempre ouviu muitas pregações falando sobre Naamã, sobre o orgulho de Naamã, né? E que a menina foi levada escrava. Mas nesta manhã, apenas esses 2 versículos vai nos mostrar justamente o que eu estou querendo dizer nesta manhã. Eu grifei aqui as qualidades que Naamã tem. Geralmente os pregadores levam muito por essa linha de raciocínio, falando que Naamã era um homem orgulhoso, falando da soberba dele. Mas nessa manhã eu queria atentar para as qualidades de Naamã. A Bíblia vai falar que ele era um grande homem, um homem valoroso, um homem de muito respeito. Mas, porém, ele era leproso. A gente vai ver que Naamã ele tinha qualidades. Ele era, sim, de verdade, esse homem orgulhoso, esse homem soberbo, né? Ele errou algumas nas suas trajetórias, mas a Bíblia vai falar das qualidades de Naamã, que ele era um homem de grande respeito e ele era um homem de muito valor e que ele conseguiu, através com o Senhor, conquistar, né, e trazer vitória para os sírios, né? E a gente vai ver justamente que a Bíblia vai falar justamente as qualidades, mas depois a Bíblia vai falar que ele era leproso. E isso não é diferente nos nossos dias de hoje, né? Naamã, ele tinha as qualidades, assim como nós também temos as nossas qualidades. Mas o problema, o defeito de Naamã aqui, logo no início que a gente vai reparar, é que ele tinha uma deficiência, ele tinha a lepra, que era uma doença, né? E não é diferente, amados, dos nossos dias de hoje, porque muitas das vezes a gente esquece de olhar as qualidades que a pessoa tem e nós olhamos justamente para o problema que a pessoa tem. A gente aponta o problema e esquece das qualidades. E nós observamos sempre os defeitos e julgamos pelo momento que a pessoa passa. Naamã, ele era um grande homem de chefe do exército, né? Ele comandava as tropas, ele era um homem de grande valor, mas porém leproso. E muitas das vezes as pessoas hoje em dia julgam justamente pelo momento que a pessoa passa. Esquece uma trajetória, esquece daquele momento bom que a pessoa fez, os acertos. Mas nós, seres humanos, apontamos, olhamos mais os erros e esquecemos dos acertos, esquecemos das qualidades. E nessa manhã esse texto está mostrando para mim que a gente não pode julgar a pessoa pelo aquele momento que a pessoa está passando. Naamã estava passando por aquele momento ali de lepra. Era o momento que ele estava passando ali, né? Mas Deus tinha um propósito na vida de Naamã, assim como Deus também tinha um propósito na vida dessa menina. Naamã, ele saiu justamente aqui com a sua tropa, com a Síria, para ir para Israel. E nessa saída deles, ali ele encontra essa menina, e essa menina,
ela é tomada dos seus pais, ela é retirada da sua família, do seu seio ali, e ela é levada escrava para poder ser serva da mulher de Naamã. Observe que a gente vai ver aí uma grande brutalidade. Essa menina, ela foi retirada, Deus permitiu que esta menina fosse retirada da sua família para poder estar dentro da casa de Naamã. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele faz as coisas tudo com propósito. Deus tem propósito na dor. Essa menina, ela sofreu. A Bíblia vai falar que ela era uma menina. A Bíblia não fala que ela era uma mulher. A Bíblia fala que ela era uma menina. Provavelmente uma adolescente, uma pré-adolescente, uma jovem que foi tirada dos seus pais. E foi levada escrava. Ela foi levada escrava para servir a mulher de Naamã. E essa menina, ela vai ser a protagonista dessa história para a vida de Naamã. A Bíblia vai falar que essa menina, ela foi usada por Deus para mostrar para Naamã a solução do problema dele. Entenda, amado, que muitas das vezes Deus permite alguns certos tipos de dores acontecer na nossa vida, porque Deus tem propósito até mesmo na dor. De repente, a dor que você está passando nesse dia de hoje, seja para você ser bênção, um canal de bênção na vida de alguém. Entenda isso. Esta menina, ela foi o marco principal para a cura de Naamã. Ela vai falar justamente, quando ela chega dentro da casa de Naamã, ela observa que Naamã, ele tinha uma lepra, ele tinha uma doença, e ela justamente vai falar que ela conhecia um homem no lugar onde ela morava, que poderia curar Naamã, esse profeta, a saber, ele profeta Eliseu. E essa menina, ela é o porta-voz de Deus para a vida de Naamã. Entenda que você possa ser, talvez na dor que você esteja passando, você possa ser o porta-voz de Deus para alguém que está precisando. Não fique cabisbaixa. Essa menina, ela não ficou cabisbaixa, ela poderia muito bem estar amargurada, ela poderia muito bem estar trancafiada nos seus sentimentos ali de dor. Mas ela se lembrou e ela conhecia alguém que poderia resolver o problema de Naamã. Amado, nós conhecemos alguém que pode resolver o problema do outro, do nosso próximo. E quem é essa pessoa? É Jesus Cristo. Então não fique cabisbaixo, não fique apenas olhando para a sua dor, mas entenda que tudo Deus tem propósito. Às vezes Deus nos leva para um certo tipo de deserto, porque a gente entende que deserto é aprendizado. E a nossa vida, ela serve como testemunho. A nossa vida é uma carta escrita por Deus e lida para os homens. Assim como diz a palavra do Senhor. Todo o processo que nós passamos, amado, é um aprendizado. Essa menina aqui, ela passou por esse processo porque Deus permitiu. Talvez Deus esteja permitindo algo na sua vida para que o outro, o próximo, seja salvo, seja curado, seja liberto. Lembre-se lá de Paulo e Silas, quando eles estavam presos na cadeia. Paulo e Silas estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam ali presos. Deus permitiu. Eles iam para um lugar, mas o Espírito Santo de Deus falou, não é hora de ir para esse lugar. E o Espírito Santo de Deus direcionou Paulo e Silas para ir para aquela cidade, onde eles haviam expulsado o espírito de adivinhação daquela menina. E por conta disso, Paulo e Silas foi lançado na cadeia, lá no cárcere interior. E por causa desse cárcere interior, Paulo e Silas ficaram ali choramingando, não. Eles cantaram louvores, como diz lá em Atos 16. Eles cantaram louvores, adoraram o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas adoravam o Senhor. E a cadeia, começou ali a haver um grande terremoto. E a cadeia dos alicerces começaram a se abrir. E havia alguém ali que precisava conhecer Jesus Cristo, que era o carcereiro. Entenda, amado, que talvez as prisões, as provações que aconteçam na sua vida, existe alguém que precisa ouvir e precisa ser liberto, ser curado ou ser restaurado. Todo processo que você esteja passando
entenda que é para o seu amadurecimento e para a salvação de alguém. Então, seja como essa menina, seja como Paulo e Silas, mesmo sofrendo, adore, mesmo passando pela provação, seja porta-voz de Deus na vida de alguém, porque alguém está precisando de ouvir o seu testemunho. Então, no nome de Jesus, nesta manhã, fique com essa palavra, em nome de Jesus.